You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why MyLowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 8/7 to 8/20. Limit 1 per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Prezado Eusébio, desde que voltei da Palestina, tenho pensado bastante nas coisas que você me falou. O litoral da Galileia é um paraíso, repleto de animais e árvores frutíferas. O deserto da Judéia impressiona pelas colunas de sal e as praias do Rio Jordão parecem saídas das páginas do Gênesis. Jerusalém, em especial, é uma cidade que nos captura de diversas formas, sendo impossível descrever a sensação de caminhar por suas ruas, de explorar seus becos, prédios e sítios históricos, ainda que tenham sido grosseiramente modificados desde a época do Nazareno. Não me cabe julgar se o que os romanos, refiro-me aos latinos, aos ocidentais, não a nós, fizeram foi certo ou errado. Na guerra, algumas medidas são necessárias, e Sexto Severo talvez não tenha encontrado alternativa à completa destruição da cidade. O importante é que agora temos a chance de restaurar o que foi devastado, de restabelecer os antigos santuários para que o povo renove sua fé. Essa é uma tarefa que tomei como missão, ainda que não me reste muito tempo de vida. Depois que fiz 70 anos, flerto constantemente com a morte, que a cada dia tem me parecido menos terrível. É algo pelo qual todos antes de nós já passaram e todos depois de nós passarão. Então, pensando friamente, não há muito que se possa fazer. Soube também de sua mais nova obra, o Martirológio, é assim que se escreve? Uma lista de santos e mártires executados desde os primórdios da Igreja até a última perseguição aos cristãos. O motivo de eu, finalmente, estar escrevendo estas linhas é tentar ajudá-lo com as glosas relativas a um indivíduo específico. Refiro-me, como você deve imaginar, a Geórgios Graco, que conheci quando jovem em Bizâncio. Desde então, tive a oportunidade de acompanhar sua carreira, primeiro como cavaleiro da púrpura, depois como tribuno, paladino e duque. Estou preparando, na verdade, uma série de textos descrevendo todas as fases de sua vida, esforçando-me para dar a eles certa qualidade literária. Para tal, tenho me inspirado nos épicos gregos, excluindo, naturalmente, suas propriedades fantásticas. Zelei, antes de tudo, pela verdade. Entrevistei soldados, oficiais, sábios,
escravos e professores que, de uma forma ou de outra, tiveram contato com o santo, além dele próprio, é óbvio, durante o período em que esteve preso na Nicomédia. Nessa ocasião, Geórgios me revelou tudo o que eu precisava saber, mas eu queria ir além, ou aquém, e contar a história dos pais dele, Laios e Policrônia, porque as circunstâncias em que se conheceram são fundamentais para entendermos não só o contexto da época, como os rumos que a nossa civilização tomou após a ascensão de Constantino. O primeiro capítulo deste tomo, portanto, descreve a queda do Império de Palmira, que considera um marco para a sociedade ocidental, sobretudo graças à atuação da rainha Zenóbia, uma mulher controversa e misteriosa cujas intenções nem mesmo eu, após vastas pesquisas, consegui decifrar. Laios, o pai de Geórgios, participou como comandante nessa batalha. Policrônia, por sua vez, de acordo com todas as fontes que consultei, era uma das criadas da monarca palmeirense. O relato, como se pode notar nos manuscritos anexos, foi escrito em grego. O latim continua predominante no oeste, mas o grego é, e provavelmente sempre será, a segunda língua do mundo. O uso do grego permitiu também que eu esmiuçasse alguns conceitos que seriam autoexplicativos no idioma latino. Por exemplo, a legio XII fulminata é comumente traduzida como 12ª legião fulminante, mas em latim, fulminante tem o conceito intrínseco de um golpe de raio, portanto, seu significado mais preciso seria 12ª legião armada com raios. Para dar credibilidade à narrativa, usei como base o ceticismo de Elis, doutrina que me ajudou a olhar os fatos e situações com um distanciamento necessário. O próprio Geórgios, apesar de o terem santificado, era um cético por natureza, herança de sua educação aristotélica. O que o transformou em herói, o que o fez dele diferente de todos, ou pelo menos da maioria, foi a capacidade de compreender as religiões, os deuses e as escrituras não enquanto forma apenas, mas enquanto metáfora, percebendo como essas mensagens se relacionam com a nossa vida. O contato com as divindades estrangeiras foi, penso eu, essencial para que ele desenvolvesse essa mentalidade lógica, o que acabaria, acredite ou não, por sentenciá-lo ao cadafalso. Espero que considere estes pergaminhos úteis ao seu trabalho. Por favor, sinta-se à vontade para criticá-los e comentá-los. Não sou poeta e não tenho a pretensão de sê-lo, então quaisquer apontamentos seriam, para mim, de extrema utilidade. Reforço o que escrevi nas cartas anteriores. Este palácio está de portas abertas para você. Em verdade, espero uma visita sua em um futuro próximo. Assim podemos discutir pessoalmente tanto o seu martirológio quanto o documento que se segue. Flávia Júlia Helena, Augusta de Bizâncio, no 20º ano do reinado de Constantino, o Grande. Cabuloso Cast, literatura com bom humor. Olá,
cabulosos, cabulosas e cabuloses. Sejam bem-vindos ao Cabuloso Cast especial. Eu sou o Luiz Antônio Lucien e hoje eu quero saber do Eduardo Spor onde foi que ele perdeu o coraçãozinho dele. Porque, maluco, eu gosto de um personagem, quando eu viro a página o personagem morre. Você não leu a trilogia lá do Herdeiro de Atlântida, lá do Filhos do Éden. Li, né? Claro que li. Sendo que não é que nem esse livro, maluco. Não é, não. Não perdoa, não. Eu sou o Baço e pra gravar esse programa hoje eu tomei uma taça de vinho e comi uma pizza. Ok. É super aleatório sua abertura, mas tudo bem. Não, pra entrar já, né? Tipo, né? Roma, na Itália, já foi entrando no clima. Caraca, Roma, Itália, vinho e pizza. Essa eu esperava do Spor, mas tudo bem. Beleza, cara. Aqui é Eduardo Spor. Muito honrado de estar de volta depois de alguns anos, né? De volta ao Cabuloso Cast, que é um programa que mora no meu coração, embora o Lucien ache que eu não o tenho. Boa. Excelente. Muito bem. Sim, leitores, neste capítulo especial nós vamos bater um papo, como vocês viram, né, com a Eduardo Spor, sobre o seu novo livro, Santo Guerreiro Roma Invicta, volume 1. Porque assim, eu sou muito inocente. Eu fui ler o livro e pensei, esse livro tão grandinho deve ser volume único, o Spor acabou de entregar uma trilogia, ele não vai fazer outra. Aí quando eu chego na Amazon tá lá, volume 1, mas tudo bem, fazer o quê, né? Mas se esse livro é uma trilogia, uma quadrilogia, uma quinqualogia, vocês sabem que nós vamos saber depois de uma breve leitura de e-mails. Notas de rodapé. Notas de rodapé. Notas de rodapé. Notas de rodapé. Olá, ouvintes do Cabuloso Cast, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma leitura de e-mails. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, então acho importante fazer alguns esclarecimentos e dar alguns recados. Então vamos para a pergunta mais importante. Sim, o Cabuloso Cast está de volta, maravilha, todo mundo feliz. Mas o meu desejo é que os episódios sejam quinzenais. Veja que eu falei desejo, não objetivo. E o motivo disso é muito específico. Eu não vou prejudicar de forma alguma nem a minha rotina familiar, nem o meu trabalho. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu virei pai faz 6 anos, né? Eu sou pai de um menino lindo, Down e autista, e a rotina do meu filho é a coisa mais importante nesse momento pra mim. Então, assim, eu tô voltando a fazer o Cabuloso Cast, mas a minha prioridade é não prejudicar nem a rotina do meu filho, como eu falei, e nem o meu trabalho. Acho que todo mundo também lembra, quem é ouvinte antigo, que eu sou professor, trabalho na rede pública, tanto municipal como estadual, e eu não posso, né, prejudicar nada disso. O Cabuloso Cast é um hobby que eu vou tentar manter da melhor forma possível. Outra coisa importante para falar é que esse episódio que vocês vão ouvir, ele foi gravado há muito tempo. Vocês vão perceber que todas as referências que a gente fala está vinculada ao lançamento do livro do Eduardo Spor, na época, né? Esse episódio, na verdade, foi gravado ainda durante a pandemia. Tudo bem que as referências que nós fizemos à pandemia, eu consegui cortar, acredito que todos eles durante a edição, mas se escapar uma coisa ou outra, vocês já estão cientes de como foi essa gravação. Mas assim, eu acho que valia a pena trazer de volta, porque além de ser um arquivo que por sorte eu consegui salvar, não me lembro, eu fiz outras gravações além dessas, mas elas se perderam, mas essa eu consegui deixar salva. E também eu acho, muito legal sempre gravar com o Eduardo Spor, então fica aí o episódio. Dito isso, vamos aos recados do episódio 214. Sigam as redes sociais do Perdidos na Estante, Perdidos na Estante tudo junto, Perdidos na Estante Pod no IG, Perdidos na Estante tudo junto também no Blue Sky, e não esqueçam de assinar o feed e acompanhar os episódios. Uma outra coisa importante é que o episódio anterior, 203, não teve nenhum comentário. Para que seus comentários sejam lidos, é muito importante que vocês coloquem o nome de vocês, ou pelo menos a forma como vocês querem ser nomeados ou nomeades na próxima leitura de e-mails e comentários, e que vocês coloquem de onde vocês estão falando, tá certo? Não precisa mandar e-mails, eu prefiro realmente que vocês coloquem nos comentários do próprio post do Leitor Cabuloso, lá no Leitor Cabuloso, ou se você está ouvindo em alguma plataforma como Spotify, por exemplo, pode colocar nos comentários que eu vou ler e trago para a próxima leitura de e-mails, ok? É isso, gente, muito obrigado, agradeço por vocês estarem aqui ouvindo esse episódio e um ótimo episódio para vocês.
O mundo dos leitores como você nunca viu. Cabuloso Cast. Amor pela literatura. Então, meus cabulosos, é importante que, como sempre eu tô fazendo na abertura de alguns cabulosos casts, é o arquivo cabuloso, ou seja, vou dizer pra vocês que, sei lá, vai lá que você tá ouvindo o Cabuloso Cast pela primeira vez agora, que nós já gravamos com o Eduardo Spor, falando especificamente das obras dele, em alguns cabulosos casts, né? Eu acho que gravações com o Spor ou sobre a obra do Spor só perdem para os Cabulosos Cast de ficção científica. Então, vamos lá. Cabuloso Cast especial 004, onde a gente fala sobre os anjos de Eduardo Spor. Esse é o título do episódio. Cabuloso Cast 23, os anjos na literatura. Esse foi o primeiro episódio que a gente gravou. Aí sim, vocês vão ver bem nervoso lá. Cabuloso Cast 31, Dica dos Mestres, onde a gente bateu um papo com o Eduardo Spor sobre questão de escrita e tal. Cabuloso Cast 75, Anjos da Morte. Cabuloso Cast, cara, eu tenho muito carinho por esse episódio. Cabuloso Cast 130, Pré-Paraíso Perdido. E Cabuloso Cast 194, Filhos do Éden, Paraíso Perdido, o último livro, né, da trilogia Filhos do Éden. Cara, eu queria começar dando um passo pra trás. Eu queria começar falando, na verdade, do último livro da trilogia Filhos do Éden, O Paraíso Perdido. Ele foi publicado em 2015. Atualmente o livro tá na 15ª edição. E eu queria saber de você, porque a minha pergunta subsequente depende muito dessa introdução que você vai fazer agora. Sim. Como foi pra você se despedir da trilogia Filhos do Éden, assim? Porque você começou com a Batalha do Apocalipse, emendou com Filhos do Éden, então como é que foi essa sensação de você se despedir, assim? Eu não sei se o Basso lembra que no finalzinho, no comecinho do Paraíso Perdido, você faz uma carta linda, assim, se despedindo da saga, mas eu queria ouvir das suas palavras, como é que foi pra você se despedir dessa trilogia? Eu não sei exatamente se foi uma coisa traumática, eu não sei se foi uma despedida, mas foi assim, um dar um tempo. Sabe como é que é? Uhum. Eu acho que isso facilitou psicologicamente a coisa, porque realmente ali eu fechei um ciclo que tinha começado com a Batalha do Apocalipse, mas eu nunca pensei em abandonar o universo totalmente, né? Eu tenho vontade ainda, não tenho planos, mas tenho vontade e ideias para no futuro escrever. Eu quero escrever, quem sabe escrever um livro, volume único, sobre nesse universo da tetralogia, coisas do tipo. Então eu não encarei isso. E além disso, em 2015, né, foi o Paraíso Perdido, em 2016 eu lancei também um outro livro que foi o Universo Expandido, né? O Felicidade do Universo Expandido, e depois ainda fizemos uma aventura de RPG. Então, sabe o que é, Lucien? Assim, não foi assim acabou, né? A gente continuou trabalhando. Inclusive o Universo Expandido me levou assim a trabalhar junto com o Andrés, com o Shimu, quer dizer, ficar bem mesmo inteirado dentro desse universo. E aí, quando eu fui escrever o Santo Guerreiro, também nem acho que também tenha sido um descolamento completo, embora ele não se passe no universo da tetralogia. Os assuntos que estão ali são assuntos muito caros, eu acho, vocês poderiam dizer, aos meus leitores. Então, por exemplo, tudo bem que não tem nada de fantasia, nem nada a ver com anjos, nem nada, mas você vai ver ali muita história, que é algo que eu trago da tetralogia, né? Tem muita. Desde a Batalha do Apocalipse, a gente seria clichê aqui falar do Anjo da Morte, mas eu acho que a Batalha também tem coisas históricas, né? Eu brinco dizendo que a Batalha do Apocalipse é uma desculpa para falar de história, né? Porque começa no princípio dos tempos e vai até o final, o Avalon atravessando ali aqueles períodos históricos. Falo sobre um personagem que é um personagem guerreiro, que
que é uma coisa que tem muito nos meus livros também, né? Os querubins, claro, também tem outras classes, outras castas, né? Mas assim, os querubins, eles são ali vamos dizer assim, são o que tem interessante, né? A coisa do guerreiro, do combate, as batalhas também estão presentes aqui. Algo de religião, embora você saiba que nenhum dos meus livros é religioso, nem passa perto, mas não tem nenhum tipo de dogma, mas aborda tipos de religião, questões religiosas, misticismo e tal. Então eu diria que eu não vi essa barreira na minha frente. Foi simplesmente como se eu pegasse uma onda e fosse surfando, né, sem bater na arrebentação, sem nada, né? Uhum. Então acredito que não foi nada muito traumático para mim, assim. Ok, você já falou do Filhos do Éden Universo Expandido e tal, que era a minha segunda pergunta, porém, eu queria te perguntar um detalhe, eu não sei se é possível resgatar, também não sei se você pode falar, mas a minha pergunta é, quando você estava trabalhando no Universo Expandido e tal, quando você tava pensando assim, beleza, eu tô finalizando, como você colocou, né? Você tá finalizando, mas ao mesmo tempo você fica com aquela de, não, eu ainda tenho coisas pra escrever dentro desse universo. Mas beleza, mas você já tinha noção que você já queria escrever alguma coisa diferente, entendeu? Tipo, e que histórias se passavam na tua cabeça naquela época que você queria escrever? Tipo, já veio o Roma de cara ou não? Tu já pensava em escrever outras coisas? Eu sempre, na verdade, quis escrever um romance histórico, não me sentia preparado para isso, que é uma coisa que... Olha só, eu comecei a ler, na verdade, eu entrei na literatura adulta com o Shogun do James Clavell, né? Você sabe, acho que já contei essa história em alguns podcasts, talvez até aqui, não sei. E aí, o James Clavell, ele sofreu muito no Shogun, porque ele foi muito detonado pelos historiadores, não pelos historiadores, por alguns historiadores, né? Porque mudava história e tal, então eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça, depois que eu vou escrever um romance histórico, eu vou, sei lá, ofender um monte de gente, sabe? Vou ofender não é bem a palavra, mas perturbar, provocar um monte de gente e tal. Então eu fui pra fantasia, que era natural também, mas eu sempre quis escrever um romance histórico. E aí, já tinha lido vários, mas eu me lembro que quando eu terminei de escrever um especial, eu tenho que lembrar qual foi o ano disso, não sei se foi 2017, 2018, 2016, eu vou ter que pesquisar, mas não é tão difícil pesquisar. Eu me lembro que eu estava em Natal, fazer uma sessão de autógrafos em Natal, e eu terminei de ler o livro Físico, né, que não tem nada a ver com Roma, mas é um romance histórico que eu já tinha lido vários, lógico, mas esse livro eu falei, cara, tá na hora de eu escrever um romance histórico. E aí, a partir daí, que eu fui elaborando, fui lapidando a ideia, né, fui pensando aí você cai logicamente no dilema, qual é a época que você vai escrever e tal e tudo. E de todos os períodos históricos, assim, o que eu mais gosto é de Idade Média e de Roma, né? Aliás, tem vários, não dá pra falar assim qual que eu mais gosto, mas Idade Média todo RPGista gosta, né? Sim. E Roma Antiga é uma coisa que eu sempre tive um carinho especial, porque eu visitei Pompeia quando eu tinha 18 anos, tem uma relação muito especial, assim, com essas questões. E aí, aquela coisa, a Idade Média, ela é muito caracterizada ali pela Europa ocidental ali, Alemanha, Inglaterra, França, e eu não me sentia confortável para escrever sobre esses povos, assim, porque eu acho que é uma cultura muito diferente da nossa, né? Apesar de que França é latina, tudo bem, mas é uma cultura diferente, já tive lá. Quando você vai para a Itália, você meio que se sente em casa, sabe? O italiano é bem brasileiro. Não vou dizer nenhum, é bem brasileiro em vários aspectos, mesmo assim. E tudo bem, além disso, os romanos ainda eram mais antigos que os italianos, então também tem a desculpa de que tá lá atrás da história e tal. Então eu falei, poxa, já gosto de Roma. É uma cultura que eu talvez me identificaria para começar a escrever. E aí fui aos poucos pensando, né? Cheguei à conclusão que faria um romance no período romano. Aí que período da época romana? A crise do terceiro século, porque já se falou muito de outros períodos, então a decadência do Império é muito legal. E aí eu acabei vendo que, São era o cara que tava no meio disso tudo, né? Então eu falei, que belo personagem, cara. Porque é um personagem que a gente não tem certeza que existiu, mas a gente acha que existiu, né? É um personagem pseudo-histórico. Então eu posso... É meio que... Talvez um pouco que nem o Arthur, né? Vamos dizer assim. Que a gente não tem certeza, mas tem indícios e tal. Falei, cara, tá aí. E aí comecei a construir toda a coisa em volta disso, né? Em volta dessa premissa, sabe?
Antes só que eu acho que já tá meio que indo pro livro mesmo, nessa parte de preparação, acho interessante até que o Luciano tinha perguntado, né, expor pra você a respeito dessa ideia de como é que veio nessa sequência sua de livros, né? E eu me lembro de que quando você fez a trilogia do Filhos do Éden, você falou, olha, o Ablon, né, tipo, no Batalha do Apocalipse e tudo mais, é um negócio super poderoso, né, era muito, né? E a ideia do Filhos do Éden talvez foi trazer uma outra aventura colocada pra um pessoal, assim, vamos dizer assim, dar uma rebaixada no nível de poder. Exatamente. Isso teve assim. E aí eu achei engraçado, porque quando eu vi o lançamento do Roma Invicta, eu falei, nossa, o Spor tá meio que ainda vindo nessa mesma toada, né? Vamos diminuir um pouquinho mais o poder agora, então vamos arrancar até a parte mágica e sobrenatural, entre aspas, né? Tipo, dali, e vamos colocar uma aventura mais ainda pé no chão. Parece que você foi meio ao contrário, né? Do máximo do poder, que, pô, Batalha do Apocalipse é épico, né? No sentido mais absurdo da palavra. E foi indo. E acho que isso foi uma das coisas que eu gostei, sabe? Porque eu, particularmente, o negócio é muito poderoso, eu fico meio que sem escala, né? O Filhos do Éden, acho que eu já gostei mais por ser um pouco mais próximo de uma escala de poder, assim, muito grande, mas mais tangível. E no Santo Guerreiro agora parece que realmente, assim, não, vamos trazer a coisa mais próxima ainda do mundano, né? Tá indo meio que num degrau, assim, meio que ao contrário do que o pessoal normalmente faz, né? A pessoa começa uma história mais simples, vai ficando mais épica, né? Os seus livros, eles estão indo mais épicos e vão trazendo mais pro mundano, né? Não, tem isso que você falou, mas a minha mentalidade do lado de cá não foi bem essa, né? Eu acho que foi assim de me desafiar mesmo, porque pra mim essas coisas fantásticas e até épicas eram um lugar comum por jogar RPG, basicamente, né? Por sempre escrever sobre isso. Então, assim, quando você corta a fantasia, pra mim é uma dificuldade. E eu sempre trabalho, cara. Eu já falei, inclusive, eu não sei nem se foi aqui, mas eu vivo falando que o que me estimula, né, a continuar é a dificuldade. Ao dia que eu conseguir escrever um capítulo direto, esse capítulo ficar fenomenal, talvez seja o dia que eu pare de escrever. Né? Porque o meu tesão mesmo, a minha tara é estar ali, escrever um capítulo, pô, e sempre que eu escrevo capítulo eu olho e está horroroso. De verdade. E aí eu começo. Tá no caminho certo. E aí eu começo a pegar, bom, tá horroroso. O que eu posso mexer aqui? O que eu posso melhorar? O que eu posso. Eu vou lapidando, bacana ir lapidando e ver um negócio que era ruim, né, se transformar numa coisa razoavelmente razoável para a pessoa ler. Esse é o meu desafio, né? É um processo de angústia e de prazer, porque é angustiante porque, porra, você realmente fica um ano trancado no escritório sem saber para onde você vai e muito concentrado, preocupado, mas também é prazeroso na medida que você consegue alcançar o seu objetivo ali. Então, do lado de cá, foi um pouco isso, quer dizer, o que aconteceria? Será que eu seria capaz de escrever uma história que não tivesse nada de fantástico, nenhum recurso, entendeu? Porque, de novo, assim, para algumas pessoas, né, que talvez acostumadas a escrever livros realísticos, pô, o cara cria o universo todo e cria feitiços, portais dimensionais, mas pra mim isso é o comum, entendeu? Pra mim isso é o lugar comum, pra mim isso é a zona de conforto. Eu me lembro muito que uma conversa nossa você falou que você não queria escrever livros melhores ou piores, você queria escrever livros diferentes, né? Tanto que a trilogia do Filhos do Éden, elas são livros com, né, o primeiro parece muito uma coisa investigativa policial, o segundo é um dramão de guerra, né? E o terceiro volta meio que um épico, né? Tipo, de batalha. Mas é uma redução bem, né? Só pra ilustrar. E aí, eu me lembro que você falou diferente, né? Aí eu pensei, falei, pô, realmente, por agora escrever uma coisa diferente, tem que sair da fantasia, né? Tem que ir pra um outro gênero pra continuar nessa ideia de fazer diferente, né? Eu sempre pensei nisso, porque se você ficar preocupado em fazer sempre igual as coisas, você até pode agradar mais gente, mas eu acho que você acaba sendo lançado um pouco na mediocridade, entendeu? Se você se desafiar, você pode de repente lançar no futuro alguma coisa que talvez não faça tanto sucesso, mas tudo bem, mas você aprendeu, você tentou, você se desafiou, porra, sabe? Tipo, eu acho que eu tenho que ir por esse caminho. Foi justamente o que eu pensei quando eu escrevi Herdeiros de Atlântida. A galera tava querendo que eu escrevesse uma Batalha do Apocalipse 2. Poderia até
que Batalha do Apocalipse 2 fizesse mais sucesso que o Herdeiros. Apesar de que o Herdeiros foi super bem também, não é nada de... Nem veio o caso, nem é o exemplo bom, mas assim, eu queria escrever uma história diferente, né? Uma história que eu queria contar. Eu já falei também, acho que assim, aqui nos podcasts aqui, acho que tanto no Covil quanto no Cabuloso. Mas aí acabei fazendo diferente e fiquei feliz com isso, né? Aprendi também, sabe? Aprendi. Eu tenho as nossas histórias. No próprio Santo Guerreiro aconteceu também. Teve um capítulo que eu escrevi e falei, caraca, tá excelente e tal. E aí eu fiquei preocupado com isso. Aí também deixei no dia seguinte, eu imprimi, aí eu olhei, que bela merda. Aí eu apareci e falei, muito bom, é assim que eu gosto de trabalhar. Aí foi lá. Maravilhoso. Você falou um pouquinho aí pra gente de em que momento, mais ou menos, é por que você escolheu o Roma, né? Porque você escolheu o período de Roma, em que momento que surge a tua vontade de escrever esse livro, mas a história, uma das minhas perguntas era perguntar como você classificava esse romance, mas você já colocou que você escreveu um romance histórico, e eu tava realmente pensando nisso. Eu não queria falar porque eu nunca li romances históricos, mas então, quando é que surge a história, assim? Em que momento você começa a pensar, pô, eu quero desenvolver dessa forma, com esse personagem, vou começar assim? Foi o momento que eu terminei as pesquisas, né? Porque eu fiz um processo extenso de pesquisa. Maluco, eu imagino, viu? Porque, porra... Não, sim, né? Na verdade, você acaba espremendo tudo ali e saindo uma gota ou duas, na realidade, né? Você faz uma pesquisa muito ampla e, no final das contas, você acaba usando não tanta coisa quanto você pesquisou, porque você sempre tem que, eu acredito, pelo menos, num romance, privilegiar o enredo e os personagens. Então, você ficar horas e horas descrevendo cenários ou descrevendo momentos históricos, eu acho bem pobre por um romance, né? Porque isso você já tem nos livros de história, nos livros documentais de história. O romance, ele precisa desenvolver os personagens, precisa desenvolver a trama. Então você acaba realmente deixando muita coisa de lado. Mas é importante. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e no caso do romance histórico, a pesquisa te dá muito material para você criar a trama. Muito material. Então você começa a fazer pesquisa. Eu já falei, quando a gente gravou sobre Anjos da Morte, eu falei, quer dizer, tem a pesquisa primeiro na internet, depois nos livros, depois se você puder fazer as pesquisas de campo, isso é muito bom também. Eu felizmente consegui fazer as pesquisas de campo aí, fui a Israel, fui a Turquia, e ali você tem a base, né, de você começar a desenvolver a trama, pensar nos personagens, pensar como é que seria aqueles personagens dentro daquele contexto. Por exemplo, tem essa cena aí o livro começa numa batalha chamada Batalha de Palmira, né, que foi a batalha final ali que acabou com um dos impérios rebeldes, né, durante o período da crise do terceiro século. E aquilo acontecia antes do nascimento do São Jorge, e eu resolvi colocar o pai dele ali, porque esse foi um evento basilar, né, para mostrar como é que foi o Império Romano dali para frente, a saqueada de Palmira, né, o fim daquele, e com uma personagem que eu achei incrível, que eu tinha que incluir no livro, que é a Rainha Zenobia. Eu achei uma personagem incrível, que até já está na cultura pop de tão interessante ela é. Então, ali eu pensei, então o que eu posso fazer? Como romantizar essa história? Como fazer sentido, tudo? E ali você vai, a partir dali, vai criando a trama, né, o enredo, vai encaixando os personagens, né? Eu fiz o roteiro, sim, na verdade eu fiz primeiro, eu tenho o roteiro de todos os 3 livros, porque a ideia era escrever um só, acabei dividindo, né, já te falei, isso aí não era... Eu realmente queria escrever um livro, mas acabei escrevendo 3, né? Tive que dividir aí, porque ficou muito grande a coisa, né? Então realmente é uma trilogia. Não, sim, isso eu já falei, inclusive, né, bem publicamente aí. É uma trilogia, sim, e já tá tudo planejado, agora falta escrever, né? Eu confesso pra você que eu estava vagabundamente rezando pra tu dizer que era uma duologia. Eu não fui, quando eu montei minha pauta, eu não fui pesquisar. É pra você ler no Kindle, né? É pra você ler no Kindle, né? Você lê no Kindle, tá lendo no Kindle, né? Então, isso tá na orelha do livro. Por isso que eu não tava entendendo a sua dúvida. Entendi. Sobre esse começo, tem 2 coisas que eu gosto muito que linkou já dessa na conversa nossa, né? Primeiro que o Lucien falou sobre o quanto de pesquisas que ele tava querendo ver, né? Ia pro livro no final das contas. E, assim, o que eu gostei muito, eu não li o livro todo,
Mas assim, o que eu gostei muito do que eu vi foi que tem várias coisas que a gente não sabe daquele período, né? Por exemplo, eu sou total ignorante de período romano, né? Não faço ideia do que é. Só que tinham várias coisas uma coisa que eu gostei é que várias coisas que iam aparecendo no livro, que eram costumes ou questão, por exemplo, dessa primeira cena, né, desse primeiro grande capítulo, que é a cena da batalha, que existe questão de, por exemplo, como é que se organiza as tropas, né, o que é uma centúria, quem que é o comandante, qual que é a relação hierárquica, a galera da cavalaria é a galera mais nobre, a galera da infantaria são os mais plebeus, né? Assim, essa informação, eu queria muito destacar isso, porque assim, no primeiro livro seu, e desculpa se eu ficar fazendo comparações, mas nada, no primeiro livro da Batalha do Apocalipse, tinham várias informações assim que eram dadas que eu até meio que ficava desconfortável, porque parecia muito, sabe, tipo, do nada vinha uma enxurrada de informações, né, tipo, sei lá, sobre o rei da antiga Babel, né, tudo mais, e de repente vinha. E aí nesse eu gostei porque tem várias coisas que eu percebi que teve que ser pesquisadas no período pra saber como funciona, e aí você foi colocando elas muito em pílulas. Sim. E isso eu queria perguntar, por exemplo, de onde é que foi? Porque eu senti que foi uma mudança bem grande dos seus livros dos anteriores, que tinham grandes trechos de informação que era necessário ser dada porque você estava em outro período histórico ou estava em outro mundo, literalmente. E dessa vez eu senti que finalmente essas informações elas vieram uma dosagem muito específica. Por exemplo, eu tenho uma ou duas frases para explicar aquilo ali só daquela cena que eu tô vendo, né? Tem mais coisas para falar, mas vai na próxima cena. Eu acho que isso vem muito da experiência que você tem ao escrever, né, cara? Esse é o meu 5º romance. Como eu digo, eu acho que ainda tem muito que aprender, mas eu acho que isso vem com a experiência, porque em Batalha do Apocalipse eu era um autor novato, né? Tipo assim, eu escrevi Batalha com 25 anos, né? Então, assim, quando eu vinha muito do RPG, o RPG tem aquele vício, né? De que quando você, como mestre, vai descrever uma cena, você primeiro precisa explicar tudo. E no RPG isso é necessário. Por quê? Porque você precisa entregar as informações para que os jogadores trabalhem em cima dela. Então também levei isso para a literatura. Mas aí é experiência de escrita e de leitura, né? Quando você começa a adquirir essa experiência, você percebe que na literatura a mídia é outra. Na literatura você não precisa jogar de cara um bloco de informações pro cara. Você coloca o que é necessário e você vai diluindo essas informações, essas descrições, tudo que precisa ser diluído. Ao longo do capítulo, o cara vai acabar o capítulo com a mesma quantidade de informações, ele vai entender. Só que a leitura, para ser fluida, ela não precisa ser despejada, né, de uma vez só. E eu acho que isso aí é talvez uma autocrítica, mas eu adoro meus livros antigos, sabe? Eu acho que era um outro momento. Em Batalha tem coisas que são legais lá, que eu não faria hoje, mas que bom que eu fiz lá, entendeu? É uma visão mais jovem, não juvenil, mas que eu já era adulto, com 25, mas mais jovem, entendeu? Do mundo, do universo, tudo. Que legal, que bom que tem um documento lá. É quase como se fosse um diário, de eu ler e me transportar para aquela época. Mas acho que essa coisa que você falou, a prosa em si, que de novo, não acho que seja perfeita, ainda tem muito que aprender e que evoluir. Mas acho que isso aí é uma coisa que a experiência te traz, entendeu, cara? Eu só queria destacar que isso não foi de novo, assim, realmente, nem nada planejado, assim, de fato foi uma... isso que eu queria perguntar. Não, se foi algo natural ou se foi... Eu acho que foi natural de você ler e fazer uma autocrítica ali. Falei, putz, isso aqui não tá fluido, entendeu? Então eu preciso mudar, mas não foi assim, vamos dizer assim, agora eu vou mudar o meu estilo de escrita. Apenas escrevi de uma maneira que eu achava que fosse mais chamada ali, né? E aí você falou sobre outra coisa que o Luciano falou sobre romance histórico, né? E aí eu sei muito bem que você também é fã do Bernard Cornwell, mas eu citei ele porque pra mim me lembrou muito. Primeiro eu acho que foi muito interessante abrir o livro com uma grande batalha. Particularmente acho bem interessante assim, você abrir dessa forma. Existia vários jeitos de começar, mas desse começo achei bacana. E como eu senti muito o negócio do Cornwell ali, porque foi descrito uma batalha grande, campal, bem diferente. Eu acho que de você fazer uma descrição de uma luta só, né? Tem muita coisa acontecendo. E eu fiquei muito lembrando, tipo, do Cornwell. Te agradeço aí a comparação, né? Pô, o nosso grande mestre aí, Bernard Cornwell. Com certeza eu sou muito fã dele.
Mas essa batalha foi muito difícil de descrever, porque você citou aí, né, movimentação de tropas e tal. Cara, nada disso importa. Como eu falei, o que importa ali, né, nada dali seria interessante se não houvesse o elemento humano. E o difícil, quando você faz uma batalha no começo do livro, é que ninguém conhece nada dos personagens. Então ali a dificuldade foi, em pouquíssimas páginas, tentar introduzir os personagens para que você se interessasse, porque não adianta. Se você escrever uma batalha, vai ser uma descrição de tropa, de um jogo de guerra, entendeu? Aí o romance precisa disso. Então, o difícil ali, se eu fizesse a batalha, tivesse introduzido o personagem, que é o Laios, né, o principal, e tivesse colocado a batalha no capítulo 10, seria mais fácil. Mas foi difícil porque eu precisei colocar no início. E aí, cara, como é que eu descrevi o cara? Aí eu tentei colocar ali personalidades diferentes, conflitantes, pra você gostar de um fulano, de ciclano, entendeu? Essa aqui é a grande dificuldade do romance, na verdade, entendeu? Então, é engraçado, porque eu justamente achei que você tinha escolhido porque é interessante colocar, pra apresentar os personagens, colocar eles numa situação limite. Uma situação limite dessa, normalmente a gente vê os ideais, os princípios, né, de cada um. Sim. Bem interessante, foi ali, então eu falei assim, olha, eu já, pelas decisões que o Laios tomou, das coisas que ocorreram, principalmente quando a batalha termina, caráter, aí você né? vê e fala assim, cara, deu pra conhecer muito de qual que é a índole, qual que é o caráter daquele personagem. Assim, olha que tipo de decisão que ele tá querendo tomar numa situação de que ele tem muito a perder e ele ainda assim foi sustentar tal posição, né? Então, eu tinha achado justamente muito assim, interessante o fato de ter colocado, porque, olha, eu tô colocando eles numa situação limite, né? Então aqui você vai ver de verdade quem que eles são. Spô, o Basso acabou trazendo uma questão que me chamou muito, muito, muito a atenção no começo do teu livro, porque achei muito legal você ter resgatado essa questão do RPG, que você já tinha falado aqui, mas eu não tinha lembrado. O narrador desse livro eu acho muito interessante. Porque na batalha e na trilogia Filhos do Éden, você tem um narrador em terceira pessoa clássico, né? Tipo, Sim. Ele tá ali, ele tá contando a história pra gente, mas ele não conhece esse narrador. Mas nesse livro a gente sabe quem é o narrador da história. E é um mini spoiler que eu vou dar pro Basso e pra quem tá ouvindo, mas tipo, não é nada que estrague a narrativa, não. É interessante porque esse narrador, ele conversa em um determinado momento com outro personagem, entendeu? E eu achei muito, muito legal, e eu queria saber de onde veio essa ideia, se, tipo, surgiu naturalmente, se foi de propósito, mas cara, eu achei muito legal, porque quando você pra descrever uma cena e tal, na hora, assim, eu juro pra tu, na hora eu lembro desse narrador, eu falo assim, mas esse narrador, ele não tá explicando pra mim, ele tá explicando pra essa outra pessoa, que sim, pra essa pessoa ele tem que descrever tintim por tintim. Eu acho muito interessante porque pra esse outro narrador, ele não tá simplesmente contando uma história, mas ele tá descrevendo um fato, descrevendo um momento histórico. Então isso eu achei fabuloso, cara. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse narrador, como surgiu e tal, como surgiu essa ideia. Esse período do Império Romano, ele é a Flávia, né? A Flávia, né, que tá narrando a história, Helena, não é isso? Né? Também chamada de Santa Helena. Isso. Que, cara, eu queria trazer também, ela é uma personagem, isso também descobri muito nas minhas viagens, né? Ela foi uma personagem essencial para a história do cristianismo. Assim, você vai estudando aí que tá, tem cada personagem que viveu, cara, que sim, você fica pensando como é que eram esses caras, que é uma coisa incrível, que ela era mãe do imperador Constantino, né? Que todos eles, ele existiu, e ela inclusive foi a pessoa que fez essa viagem à Palestina em 300 e pouquinho, e ela estabeleceu santuários, Santo Sepulcro, Igreja da Natividade, a Igreja da Multiplicação dos Pães e dos Peixes. Ela foi lá, estabeleceu, agora aqui vai ser o santuário a esse Deus. Então, assim, desde aquela época, os santuários que a gente visita lá quando você viaja, foram estabelecidos por ela. E aí você pensa que, porra, é uma mulher que fez essa viagem já idosa. Pô, viveu na corte a maior parte da sua vida, né? E você tinha ali uma possibilidade de ter bibliotecas, né? Você tinha toda a filosofia, a religião e tal. Cara, como é que era essa pessoa, cara? Sabe? E aí você vê que do outro lado também,
quem ela se corresponde com o Eusébio de Cesareia, um bispo de Cesareia que de fato existiu. Ele de fato, realmente escreveu a biografia do Constantino, ele era um historiador. Então essas pessoas existiram, sabe? Nossa, então você trazer esses cadáveres de volta à vida, pô, é uma parada fascinante, né? Como é que ela pensaria? Como é que você refaz a psicologia dela? Quer dizer, ela era de educação grega. Aí você vê lá que ela tem um viés, uma tendência nas cartas dela, né, que os gregos realmente se consideravam a grande cultura da humanidade, né, então isso tá ali também, sabe, dá uma questão humana, um contexto humano. Eu acho que isso iria... E mais importante, as cartas, na verdade, também servem para eu corrigir algumas liberdades históricas que eu coloquei. E aí o cara pergunta, né, mas na história oficial diz isso. Aí vai ela falando, não, mas sim, na verdade eu era casada com um cara que tava lá. Então, sabe, tipo, é isso, entendeu? Até para fazer essa brincadeira, essa coisa. Brincadeira não, porque é uma coisa muito séria, né? Então achei que foi um recurso que foi bem valioso aí pra maneira como eu construí o livro. Cara, eu tô dizendo pra você que foi um dos aspectos que me surpreendeu no livro, assim, vinham as descrições e tal, e eu ficava pensando, caraca, essas descrições, não sei, eu ficava assim, não, mas será que poderia ser um pouquinho menos descritivo? Mas aí, quando eu lembrava do narrador, eu falei, não, mas é perfeito, porque essa pessoa tá contando pra outra pessoa, então tem que ser descritivo mesmo e tal, e tem um momento, o Bassa vai chegar lá, que é na virada do primeiro pro segundo tomo, onde os dois conversam entre cartas, assim, é muito sensacional, porque eu fiz, caralho, que incrível, assim, exatamente isso, tipo, um começa a criticar a obra do outro, faz, mas pô, isso aqui, e a espada, não sei o que, será que aconteceu isso mesmo? Vai lá, olha... Não, e ele defendendo o lado dele, né, porque os dois são cristãos, mas ela tá ali na figura de uma cética, ela fala, sou cristã, mas eu vou fazer o papel de uma cética, e ele... Né, o bispo, ele faz o papel do religioso. Então, quando ele ouve que a arma é pagã, que a arma teria sido forjado por um deus e tal, ele fala, pô, peraí, que história é essa aí? Não quero essa conversa não, entendeu? Então fica nessa briga aí intelectual que eu acho bacana, traz um conflito também entre os dois narradores. A linguagem do livro. Foi difícil encontrar a linguagem. Quando eu falo linguagem, eu tô falando os diálogos dos personagens. Porque, maluco, tu poderia botar um voz, entendeu? Tipo, a qualquer momento. Mas você cria uma maneira de falar que soa natural, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a nossa sociedade, atualmente, ninguém falaria daquela forma, entendeu? Então, foi difícil encontrar essa linguagem, esse tom entre os personagens se falarem nos diálogos. Nem poderia usar um tu e voz, porque não tem essa comparação, né? Você até poderia usar um tu e voz se você escrevesse um livro no Brasil no século XVIII. Aí tudo bem, você talvez até poderia usar, digamos, né? Mas, cara, era uma linguagem, não vou dizer completamente diferente, porque era latim, na verdade era grego, né? Eles falam em grego lá. Mas é diferente. Então, você tem que ver qual é o tom que aquele diálogo tem. É um tom, vamos dizer assim, rude? É um tom mais sofisticado? Quer dizer, qual é o tom? E aí você vai ajustando de acordo com o nosso, né? Se o livro for, por exemplo, digamos que o livro seja publicado em Portugal, eles vão mudar para ficar a linguagem coloquial portuguesa. Mas como ele foi escrito em português brasileiro, qual é a linguagem coloquial brasileira? Qual é a linguagem formal brasileira? Depende da situação. Mas o que eu posso adiantar é que tudo ali foi pesquisado. Alguém me perguntou, você está usando muito foda-se. Eu botei, não, cara, foda-se era o que se usava essa palavra mesmo, né? Só que aí o latim para isso tem lá, fuco, uma coisa assim e tal. Usava no sentido de, né, foda, no sentido assim de fornicação, como se fosse uma exclamação e tal. Então todos esses palavrões eu também pesquisei. Mas e a linguagem também, o tom da linguagem, né? Que eu acho que tem que ser importante. Você não vai, por exemplo, fazer uma cena no exército com um centurião que quer esculachar os caras e você vai colocar, né, uma linguagem ultra formal, que aí vai catapultar o cara pra fora da cena. Sim, né? sim. Isso é uma coisa que dá até pra perceber, né? A linguagem que eles têm com o acho que é Aureliano. Sim, é o primeiro imperador que aparece lá, porque tem vários depois, não vou te contar, mas morrem vários. Né? Imagino.
O do Aureliano você vê que do jeito que quando eles vão falar com ele é um tom, né? Quando eles estão falando entre eles é outro, né? Sim, o que tinha até me surgido até na dúvida, que aí a ignorância minha mesmo, assim, os nomes que você chama os locais lá são os mesmos nomes que a gente chama hoje. E eu não sei, por exemplo, a Palestina, o que eles chamavam de Palestina ali no livro é o mesmo local, é a mesma região que hoje é a Palestina, sim. Essas coisas assim, por exemplo. Ou foi, na verdade, mais eu vou usar os nomes de hoje para as regiões daquela época lá, entendeu? Aquela região era chamada de Judéia, né? Até o ano 125, posso estar errado em algum numeral aí, 125 depois de Cristo. A Judéia, a gente tem uma ideia engraçada, né, dos judeus, talvez por conta do que aconteceu no Holocausto, talvez por conta disso, deles serem um povo que submete facilmente, o que não é verdade, mas a gente tem esse imaginário na cabeça, enquanto na realidade os judeus desse período, eles eram extremamente belicosos. Os judeus, eles se rebelavam direto contra o Império Romano, e houve na Judéia 3 revoltas judaicas. A última revolta judaica, o imperador Adriano destruiu a cidade e mudou o nome da província de Judéia para Palestina. Palestina eram os filisteus, Filistina, que eram os estrangeiros. Ele mudou o nome da província e destruiu a cidade inteira. A partir daí, aquela região de Judéia passou a se chamar Palestina, e nesse período ainda mais era Síria-Palestina, que era o nome da província que eles juntaram lá. Eu sei que aquela região é muito antiga, mas eu não sabia se elas estavam com os mesmos nomes, né, de hoje daquela época, né? Mesmo porque eu não conheço nada, né? Fiquei pensando, né? Falei assim, será que o Spor tá chamando com esses nomes pra gente saber, né? A gente conseguir localizar hoje, né? A única coisa que eu mudei foram as medidas, né? Porque a medida não existia metro, não existia centímetro, não existia quilômetro. Assim, isso é uma convenção mais moderna da época da Revolução Francesa por ali. Agora, na época era milha, né? Tinha légua. Quando tem uma distância que é meio que subjetiva, aí eu falo 3 léguas, 4 léguas, o cara sabe que é longe. Mas quando eu preciso dizer que a coisa está a 30 metros, aí foi uma coisa que eu mudei. Eu deixo metros, porque aí também, como é que eu ia fazer, entendeu, cara? Não, eu acho, cara, assim, eu acho que pra mim você tem que facilitar pro leitor, tipo, de hoje. Eu acho que esse é o tipo de coisa que eu falando como leitor, né? Eu prefiro que o escritor, tipo, abra mão de ser tão fidedigno assim com a nomenclatura da época para que eu possa entender isso, né? Porque se for usar ou unidade de medida ou o nome dos países, né? Por exemplo, dos territórios, tudo, com o nome que eu não sei, eu vou ficar perdidaço, eu não vou saber, né? Ali várias coisas eu já sabia. Olha, eu sei ali, né, esse negócio da distância, os locais, eu só consigo me situar melhor, né? Eu prefiro isso do que em nome de manter, sei lá, uma pureza dos termos, entendeu? Acho que não, coisa tem que sacrificar. A parte dos locais eu sabia que ia ser complicada, é por isso que a gente colocou os mapas no livro, né? Que foi feito por um cara, o Marcelo Amaral, um cara excelente, cara, foi meu aluno, inclusive, de literatura, excelente ilustrador, excelente design, então a gente incluiu ali os mapas, que aí a pessoa só abre e consegue localizar ali onde é que é, ver as distâncias, Germânia, tudo, e aí pra Itália, tudo, né? Então tem esse lado que facilitou um pouco, né? Que eu acho maneiro o mapa, né? Que a gente incluiu no livro. Então, você vai dizer que não, mas, na verdade, você já disse que não aqui no programa, então você lida com as religiões, principalmente com a religião cristã, de uma forma muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo que você demonstra um grande respeito à religião católica ao longo de toda a sua obra, mas há uns momentos, cara, tem uma passagem, tem um diálogo, o Basta vai chegar lá, tem um diálogo entre 2 personagens sobre essa questão da crença católica, entre pra o Spor saber, né, entre o Strabo e o Geórgios. A crítica que ele tem à religião católica, assim, porque que ele não acredita e cara, como é que é pra... Porque tudo bem, a sua obra, A Batalha do Apocalipse e a trilogia Filhos do Éden,
flertou com isso, né? Você flerta com a religião católica falando do teor mitológico dela. Mas como é que é escrever um romance histórico e ficar nessa toada? Porque o teu livro, como romance histórico, ele se passa exatamente quando Roma tá em declínio e o catolicismo tá ascendendo, né? A religião católica tá em ascensão. Como é que você lidou com isso, assim? Teve algum medo que você ficou de, sei lá, gerar alguma polêmica, não sei? Sim, para começar, deixar bem claro que não são críticas minhas, né? Eu não tô em posição de criticar nem de julgar absolutamente ninguém. São críticas de um personagem, né? E ali são colocadas outras visões também. Eu acho que isso que é interessante. Você tem ali um personagem que é materialista, né, cético, que é o caso do Strabo. Você tem lá que é um filósofo, né? Lógico que isso existia. E o que é interessante é que, em contrapartida, se você for comparar com a Idade Média, né, que teve uma predominância do pensamento cristão, nesse período romano você tinha várias ideias diferentes. Você poderia ter o que tinha mesmo, que é o caso desse personagem, que é o personagem que ele é cético, e você tem do lado outros personagens, como é o caso até das escravas da Policrônia, que é a mãe do Georges, que são cristãs fervorosas. E elas têm um ponto também. Elas defendem o lado delas, que é uma visão cristã também. Então, não é absolutamente crítica nenhuma, né? Acho que talvez a pessoa que vê e acredita que aquilo ali é uma crítica minha, que eu estou criticando tal coisa, está completamente errado. Aquilo ali é apenas eu estou mostrando como é que eram as relações da época, como é que as pessoas pensavam, como é que eram diversos tipos de personagem. Tem ali também um outro personagem que é o Ulisses, né? Que é o cara que treina o Georges, um ex-gladiador. Ele é religioso, mas o religioso acredita nas religiões pagãs romanas. Então já é outra visão também diferente do cristianismo. Então o que eu acho bacana é isso, né? Colocar, de repente, quando no Batalha e no Filhos do Éden entrava como uma explicação dos deuses e tal, aqui é uma explicação a partir das próprias pessoas mesmo, como é que elas pensavam. Eu acho que hoje fazer um programa, Lucien, falando o que é o autor e o que é o narrador, né, e dos livros, né? Porque a galera tende a misturar, né, de achar que porque em tal livro tem tal opinião, aquela opinião é do autor, e assim, aula 1 de literatura, né, tipo, na coisa, né, tipo, não são a mesma pessoa, tipo, o Machado de Assis não é o Dom Casmurro, tá? Além disso, também tem que levar em consideração que tem claro, que eu escrevo, mas que também, quem também, entre aspas, está escrevendo é uma narradora, que é uma personagem também da história. Também, além disso, também tem isso, entendeu? Então você pode ali, nessa obra, pegar só viagem da pessoa, né? Uma crítica à religião cristã, não é. Mas a pessoa pode pegar e colocar, porque ele botou essa frase aqui. A frase era da boca do personagem. Ou então, alguém pode fazer a mesma coisa. Olha só, esse cara tá exaltando as coisas do cristianismo, porque as escravas falam isso aqui, né? E aí você vai, na realidade, é meramente um retrato da época. Não é nada dessa coisa, né? Tô no começo do livro, mas tem várias disputas ali de várias crenças acontecendo no mesmo local, né? Então é interessante até o quanto que um disfarça um pouco, porque, poxa vida, eu tô perto do imperador, então eu tenho que usar os deuses aqui, os deuses romanos, não os deuses gregos, né? E aí, mas eu tenho essa fé tal, né? Então é até interessante ver como que era plural as religiões dentro no mesmo ambiente ali, e saber que existiam as, entre aspas, oficiais e não oficiais, mas não importava muito isso no cotidiano, porque são vidas de pessoas, né? E lá não obedece o que está escrito literalmente na tábua da lei, né? E eu achei interessante isso, essas discordâncias, né? Porque o pessoal tende a acreditar, acho que muito como a gente vê a história pelos livros de história mesmo, que é uma coisa meio insípida, né? Que fala, olha, o cristianismo veio em Roma em tal ano. Pronto, aí achou que, tipo, todo mundo é cristão agora, né? Todo mundo esqueceu os anteriores. Ou quando tinha tais deuses e mudou pra cá, e todo mundo ao mesmo tempo. E é interessante ver no livro que não, essas coisas não acontecem, né? Não tem uma régua que separa de lá pra cá, né?
Não, e tem mais, assim, eu até fiz uma live outro dia, quem quiser procura no YouTube, no meu canal do YouTube, que foi uma live falando justamente sobre as religiões, cultos e seitas do Império Romano e como é que o politeísmo era diferente, né? O politeísmo você acreditava na possibilidade de existir outros deuses, e inclusive os deuses tinham poderes no local. Eles acreditavam que nos templos romanos havia uma estátua, e eles acreditavam que o deus estava dentro dessa estátua, literalmente. Nossa. Então quando você... Sim, exatamente. Então quando você estava num país estrangeiro, pô, cara, tinha um deus ali mais próximo, você ia chamar o teu deus lá de Roma, ia ser pior, entendeu, cara? Então vamos fazer aqui, que tal fazer uma promessa aqui a um deus, e é essa cena que você falou, o Aureliano faz então uma promessa ao deus Sol, né, que era um deus de uma cidade rival de Palmira que estava ali perto. Né, se ele falasse por Marte ou por Mitra, talvez eles não fossem atender. Assim, era o pensamento do cara, né? Sim, mas interessante, eu não sabia disso, que tinha essa... Então, é porque a dinâmica do politeísmo é muito diferente do que a gente tem hoje em dia como religião. Não existia assim. Hoje em dia você fala, olha, ou eu sou cristão, ou eu sou espírita, ou eu sou muçulmano. Não existia você perguntar a tua religião. Porque não era uma questão de você ter uma religião, era qual é o Deus que você quer adorar naquele dia. Se de repente você tivesse um problema de unha encravada, você ia no templo do Deus que vai te ajudar com isso. Se você estava querendo um sucesso na guerra, você ia no templo de Marte. Se você queria ter uma boa fertilidade, você ia no templo de Vênus. Não era assim, tipo, não, a minha religião é a religião romana. Elas não eram excludentes, né? Tipo, eu acreditar em tal Deus não muito pelo contrário. Que os outros estão errados e mentirosos, qual é meio que a visão que a gente tem hoje, né? Tipo... Por isso que é lotado de templos, né? No período romano, dentro e fora da cidade. Cara, não tinha ideia, explodiu minha cabeça isso agora, tipo, de saber que tinha essa questão que eles acreditavam em vários, a gente sabia, mas essa questão, tipo, do GPS do Deus aí, né, de falar, olha, tá, nessa localidade, é mais fácil me atender porque ele tá mais próximo desse local, né, não fazia ideia que eles... Se o Deus do cara escutasse, ele poderia ficar aborrecido e poderia querer te punir de alguma forma, né? Porque você estava chamando o seu Deus de outro lugar. Então tinha muito isso também, né? Era uma dinâmica bem diferente. Deve ser bem maluca também na época, né? Porque, porra, pra você... Na toa que você tinha que ter uma galera estudiosa em volta pra falar pra você, olha, aqui quem é que tá mais próximo daqui agora, né? Tipo, ou da situação ou da região, né? Pra saber, porque devia ser uma logística, né? Pra identificar isso, né? Meio complicado, né? Aí você entende também a força aqui do cristianismo, como é que ele era uma ideia diferente, como é que ele se espalhou, né? Por vários motivos também, até porque os outros deuses, você funcionava na base do suborno, na base do suborno à divindade, ou seja, na base da oferenda. Precisava de uma graça, você tinha que deixar no templo lá uma oferenda pro Deus, e se você não fosse uma boa oferenda, ele não te atendia. E o cristianismo vinha com uma outra proposta, né, que era por isso que se espalhou muito rapidamente entre os escravos, depois entre os plebeus, e só foi entrar nas classes mais ricas por meio das mulheres, que é o caso da mãe dos Geórgios, que é justamente o que exemplifica essas mulheres que fizeram com que o cristianismo entrasse, né, no mundo romano, assim, vamos dizer assim, nas classes mais ricas, né? E também, assim, uma coisa que eu achei legal do livro é porque, por exemplo, a gente muitas vezes tem uma visão muito, muito fechada e a gente às vezes quer compreender o mundo como se fosse um livro de história, né? Que você tem o capítulo dos gregos, o capítulo da Grécia, o capítulo de Roma e tal. Então você já começa pelo personagem principal, né? Que o Laios, ele é grego, mas luta por Roma. Uhum. E aí você faz, caralho, peraí, é um grego que luta por Roma, que ele não tava na Grécia? Tipo, porra é essa? Na verdade nem é grego, aí... né? Ele é capadócio também, né? Olha a confusão que explode a cabeça da galera. Porque na realidade o que a gente chama de grego, né? Tudo bem, ele nasceu na Capadócia, que era uma província romana, mas do leste. E o leste do Império Romano era todo helenizado. As pessoas não param para pensar que a partir daí do Estreito de Bósforo, por outro lado, só se falava grego, não se falava latim. E a cultura era a cultura grega. Então quando quem nasceu de lá, do Estreito de Bósforo para o leste, era considerado um grego, um helênico, embora pudesse ter nascido na Armênia. Bom, a Armênia não é um bom exemplo, mas Capadócia, poderia ter nascido na Palestina, na Síria, era considerado um grego também, diferente dos ocidentais, né, do Império Romano do Oeste, né.
Um outro ponto que eu queria que você falasse, eu acho que meio que você falou, mas queria que você explorasse um pouquinho mais, é sobre o sobrenatural dentro da obra. Porque assim, querendo ou não vou mentir, eu tô ainda com o Filhos do Éden na minha cabeça, então eu ainda acho que em algum momento eu vou virar uma página e vai surgir um anjo, entendeu? Então, eu ainda tô nessa toada. Então assim, mas você tem uma maneira muito interessante de lidar com o sobrenatural, a começar pela espada do Laios, né? Uhum. Que é a... Como é o nome? Eu não consigo pronunciar o nome dela direito. Ascalon. Então, a espada dele já é um elemento sobrenatural e é muito interessante porque você... Sabe aquela coisa que eu sinto assim, que você quer abraçar o sobrenatural, mas ao mesmo tempo você tá bem consciente que você tá escrevendo um romance histórico? Como é que tu, no momento assim, tu fala, foda-se, vai aparecer um anjo agora e vai ter o cara... se for, vai ter o capiroto mesmo e por aí vai. Eu acho que isso é a grande coisa que, dentre várias, né, mas a principal coisa que o Cornell tem a nos ensinar. Eu acho que... Cara, eu tava lembrando disso agora, desculpa cortar isso, mas tava lembrando disso agora. Eu falei, o Lucien tá falando isso porque ele não conhece a bafo de serpente, entendeu? Porque é um outro negócio também que é uma outra espada também que parece que tem um puto negócio sobrenatural e não é, né? Mas a galera acreditava, né? Tipo, é muito legal essa linha que fica, né? Entre o que é e o que não é, né? Pra mim o mestre foi o Cornell. Na verdade tem a bafo de serpente, mas eu acho que no Crônicas de Arthur ele realmente foi ali foi perfeito. Ele sempre caminhou em cima da linha, nem para um lado nem para o outro. Ele foi todo o caminho bem equilibrado. E foi isso que eu tentei trazer, na verdade, né? Tem essa coisa de que se fala que a espada poderia ter... Existe uma lenda de que ela foi forjada pelos deuses, mas na realidade a própria Helena, depois nas cartas, fala que ela não é mágica, que já teve com ela na mão e tal. Então tira um pouco dessa coisa. Agora o importante aí é pensar que as pessoas, né, que viviam nesse período, né, não todas, como tem o caso, tem os céticos e tal, mas a maioria delas realmente acreditava nisso, né? Para além da questão dos deuses, os romanos eram extremamente supersticiosos e eles eram extremamente preocupados em tirar os augúrios, né, ver o futuro, né, falar com adivinhos, né, com videntes. Eles eram realmente obcecados, porque eles acreditavam que todo o destino estava traçado, né? Então, assim, era só uma questão do vidente, ele vai conseguir enxergar o destino próximo, o que eu devo fazer, né, para seguir a minha linha correta do destino. Essa realmente era uma crença muito clara deles. Então, eles faziam, né, contratavam pequenos... O cara vai lá, abria um coelhinho, aí via nas entranhas dos animais, aí tirava os augúrios. Tem os oráculos todos, tem o famoso oráculo de Delfos, que ainda era ativo nesse período, sabe? Então, assim, então eles acreditavam nisso. Então, sei lá, um personagem vê alguma coisa, ele pode também interpretar, obviamente, como algo, né? Mas é claro que não vai ter, quem já leu o livro, nada de sobrenatural no sentido de ser explícito, né? Porque eu acho que quebraria. Aí seria um pouquinho de roubar no jogo, sabe? Eu acho. É que eu acho engraçado também que quando a gente lê num livro, parece que as coisas são muito mais... não sei, né? Muito mais... Eu vou falar preto no branco, mas aqui não é exatamente isso, né? Mas, por exemplo, na nossa vida mesmo, a gente conhece um monte de gente que tem várias coisas que, se alguém lesse num livro, sabe, tipo, de fora da nossa realidade, aparecer um monte de... Gente, mas essa pessoa acredita no sobrenatural? E eu acho interessante, por exemplo, que quando normalmente está no livro, a gente tende a querer colocar mais, espera, se isso daqui tem essa sugestão de sobrenatural, então meio que tem que ser. Eu acho engraçado esse movimento, né? A espada do Laios, né? Realmente, tipo, cara, o que ela faz ali, aquela corta é um absurdo, né? Mas sei lá, pode ser que, sei lá, alguém antigamente conseguiu forjar uma espada de aço naquela época. Eu sei que não, mas falando pra poder cortar tão fácil ali, né? Às vezes uma técnica. Só que assim, era tão diferente que a única explicação que sobrava, pela falta de uma explicação melhor, era que era mágica, né? Já chegando nos finalmente, pelo menos pra mim, eu queria falar rapidinho sobre a capa do livro. De onde veio a ideia pra capa? Quem é o ilustrador? É uma imagem
verdadeira, de onde foi tirado, foi uma pesquisa tua, enfim, fala um pouco da capa. A história da capa também é uma história interessante, cara, porque eu inicialmente pedi pro aquele ilustrador que ilustra, né, Os Filhos do Éden lá, que é um alemão e tal, pedi pra ele fazer um estudo de capa, tudo, ele começou a fazer, pegou como referência um mosaico que ele tinha encontrado na internet. Aí em volta do mosaico ele fez uma moldura, um negócio assim e tal. E eu falei, legal, tira a moldura e deixa só o mosaico, porque é só o mosaico que eu quero. Eu falei, mas esse mosaico aqui não fui eu que fiz, foi uma referência que eu peguei na internet. Eu falei, puta, mas caraca, tipo, mosaico que é legal e tal. Ele falou, cara, ó, não vou ficar chateado com você, se quiser vai atrás do artista e ver se você consegue comprar essa imagem dele. E aí, pô, falei, cara, jamais vou conseguir, né? Quando é que eu vou encontrar esse cara? Eu encontrei, o cara não é um ilustrador, ele era um artista plástico sérvio, né, de galeria mesmo, de arte e tal. Ele fez esse mosaico não é feito no Photoshop, no computador, ele é verdadeiro. É um mosaico que tá na parede. Cara! É um mosaico que tá na parede, ele fez, entrei em contato com ele, não é que o cara me respondeu, cara, me respondeu, falou que topava, cobrava lá um valor e tal, a gente pagou pra ele, e ele mandou 2 fotos, né, em alta resolução, que a gente pegou pra fazer essa capa. Aí o capista foi o cara da editora, aí logicamente o cara fez toda a capa que parece que um santinho, né, parece ser um santinho e tal, então foi uma coisa muito louca, cara, mas eu achei maneiro, porque essa era a imagem que eu queria, porque a gente tem várias imagens de São Jorge. Pô, cara, a imagem que a gente tem de São Jorge é de um santo medieval, de uma pessoa, né, de um guerreiro medieval, que não condiz com isso. Então essa imagem só mostrando um cavaleiro romano, como tá mostrando um cavaleiro romano na arte comum à época, que era o mosaico. Se eu colocasse um cavaleiro romano feito em vitral, talvez não fosse tão legal. Até rimou. Porque o vitral é uma coisa mais medieval. Rimou de novo. Assim, ele tem uma cara assim que pode parecer mais religioso. Fiz questão de colocar romance, tá na capa, romance histórico sobre a vida de São Jorge. Aí, quem não entendeu, porque não leu também, né? Mas assim, tá Mas, lá. Cara, eu que tenho criação católica, né? Minha mãe é catequista há 38 anos, não sei, 35, 38 anos. Cara, achei que você ia falar level, 38 level. Não, porra, é quase isso. Se fosse clériga, eu falo pra você que já tava no nível épico, tá ligado? Manda um Huawei, tipo, você já te converte. É um negócio maluco. Eu tinha muito santinho dessas coisas em casa. E quando eu recebi, aliás, muito obrigado por ter enviado aqui pra casa Pô, cara, nada, cara, imagina. O santinho, o início do capítulo. Achei um cuidado muito bacana. E aí, quando eu peguei, eu falei, cara, parece aqueles santinhos que a gente pegava, tipo, de igreja católica que você ganhava, tipo, na catequese, assim, sabe? É uma coisa muito parecida, uma coisa muito, assim, parecida. Se refere muito àquilo ali, né? A iconografia toda, né? Sim. E agora eu não sabia que era um mosaico de verdade, cara. Que legal, cara. Eu gosto dessas histórias. Pô, minha penúltima pergunta, cara, como é que tá sendo a recepção do público por enquanto pra você, que você tá percebendo do seu novo livro, assim? Ou a galera tá reagindo do tipo, pô, cadê os anjos? Sim. Olha o Lucien aí que não para de falar sobre os anjos. Não, cara, eu tive problema nenhum com isso, muito pelo contrário, cara, assim, tipo, a galera recebeu até onde me dizem também, né, as resenhas que eu tenho visto, o pessoal recebeu tranquilamente, recebeu numa boa. Não vi nenhuma crítica nesse sentido de que... Porque eu acho que eu fiz... Cara, também tem o seguinte... Eu acho que, claro, ainda existe o que explorar, né, nessa parte da tetralogia, mas acho que eu fechei bem o ciclo, até porque em 2019 teve aquele crowdfunding, né? Teve aquele financiamento coletivo em que a gente deu mais material pra galera, as pessoas participaram, as pessoas se sentiram prestigiadas. A gente fez um pequeno livro que era Heróis e Soldados com as histórias dos leitores. Então, cara, assim, tipo... Não sei, assim, acho que já tava... já tinha cumprido a sua missão. De novo, não estou dizendo que não vai ter mais no futuro, mas acho que, sabe, se eu tivesse, por exemplo, escrito Anjos da Morte, aí parasse, só fosse escrever o terceiro daqui a tantos anos e colocasse um livro no meio, aí seria meio escroto, né, assim. Mas assim, tipo, a galera ia chiar. Mas seria. Você me para no meio de uma trilogia, eu quero escrever um livro novo, eu falo assim, não.
Você fez um pacto comigo que você ia escrever esses livros, eu estou comprando os três, a sua parte. Tem muita gente que faz isso também, enfim, não tô aqui pra julgar. Mas assim, não é. Existe isso, né? Rola essa parada, né? Então, assim, Aí vai ter gente que vai falar, né, que, parou pra fazer e tal. Então eu não vejo, assim, não tô vendo nenhuma reclamação nesse sentido, não, cara. A não ser que também não estejam falando comigo. Ou publicamente. Pode ser também isso, verdade, né? Mas não tem chegado a mim nada nesse sentido, assim, infelizmente. Acho que o livro tá sendo bem recepcionado. Tenho tido esse retorno que vocês estão falando de estar um pouco mais fluido e tal, né? E o que eu sempre pergunto, na verdade, é que é uma coisa que me deixa bastante preocupado aí, e a princípio também tem me retornado bem, é sobre o final. Lógico que eu não vou falar aqui, mas o final tive que fazer uma pausa. E aí, será que essa conclusão, fica até a pergunta para vocês me responderem no futuro, será que essa conclusão do primeiro livro foi satisfatória? Eu não queria que parasse também, né? Eu acredito que eu consegui, né? Porque o primeiro livro tem a missão de terminar, de novo, não é spoiler, porque fala isso na sinopse, e terminar com o personagem se sagrando Cavaleiro da Púrpura, né? O segundo vai ser ele como tribuno militar e o terceiro como duque. Então, o primeiro livro terminou realmente com o personagem se tornando um cavaleiro, né? Mas será que esse final foi satisfatório? Isso era a minha grande dúvida. E aí eu tenho recebido até coisas, a princípio, tá ok, assim, ninguém tem reclamado muito não, entendendo, né, que é uma trilogia, né. Agora, uma coisa que você falou sobre a evolução da escrita, o pessoal tá dando retorno, isso é uma coisa legal, por exemplo, particularmente eu, como estudei letras, eu já vi as obras das pessoas já todas prontas, a galera que eu estudei, porque, assim, 95% das pessoas que eu li já estavam todas mortas antes de eu nascer, né, quando eu tava no curso. Então você já tava, tipo, já era, né, aquilo que o pessoal fala, é o crítico de obra pronta já, né, tipo, já tá tudo feito, não tem muito o que falar, né, tipo, já tá tudo esquematizado. Mas eu acho legal, por exemplo, alguns autores hoje eu tenho essa oportunidade de acompanhar, né, por exemplo, você, o Caldela, né, que a gente consegue acompanhar aqui, a Ana Lúcia Merege, que você consegue ver, tipo, olha, eu peguei o primeiro livro do cara, depois eu fui lendo dos lançamentos, fui lendo, acompanhando, né? E isso é uma coisa que eu já falei nos outros casts do Covil. Como que é gostoso ver de como, né, ao meu ver, pelo menos, a parte escrita do storytelling, de contar a história, né, a parte de formal ali dele, como ela vai melhorando, né? Por exemplo, eu acho já esse seu livro, mesmo não tendo lido ele inteiro, já melhor escrito e mais fluido do que os outros que eu fui vendo antes, né? E claro que isso vai vendo, como você falou, vai vindo da experiência de escrita, né? Mas é uma coisa interessante constatar isso porque você tá vendo, eu tô vendo também aos poucos conforme você tá lançando os livros, né? Então tem um distanciamento, né? De parar, pensar, ver como é que era antes, né? Então é legal isso. Última perguntinha de hoje, que é, Eduardo, eu queria saber em que passo tá a produção do segundo livro. Se você já começou, tá em pesquisa, ou se você tá no momento de planejamento, ou só você tá curtindo o desenrolar do lançamento do primeiro volume. Enfim, como é que tá? Já comecei a escrever, mas acredito que só sai o ano que vem. Por enquanto, não posso ainda dar uma... Eu acho que acredito que no ano que vem, mas eu tô naquele ponto que ainda não consigo dar uma perspectiva de quando é que eu vou terminar. Sim. Mas eu tô bem empolgado, né? Eu acho que uma coisa que eu consegui fazer, vamos ver o que eu posso falar sem dar spoiler, é que vocês percebem, né? No caso, vocês compraram no Kindle, né? Mas o livro, ele não tem número 1, 2 e 3. Quando eu resolvi dividir em 3, eu tomei essa decisão de que, claro, se você ler um livro anterior, você tem mais informação. Mas você pode ler um livro só. Eu posso ler só o primeiro, ou posso ler só o último, se você quiser, né? Porque aí você vai... Porque como tem o recurso de ter um narrador, o narrador ele retoma ali, eu não vou dar o spoiler, mas acontece uma coisa no final do Roma Invicta que muda para os narradores, entendeu? Então, quando chega no segundo, é uma outra coisa diferente, né, que vai ser retomada, né, como uma... Eu tô tentando aqui escapar dos spoilers. Mas o cara pode chegar no futuro, quando tiver os 3 livros, o cara vai falar assim, olha só,
Eu não quero saber de Jorge criança, não. Eu não quero ler. Que, aliás, é uma outra coisa que a gente não falou, mas assim, tipo, que também, se vocês me permitirem aqui, uma outra coisa que me deixou inseguro, né, mas enfim, eu acho que a galera tá achando interessante ter colocado a história dos pais dele. Eu achei que eu não deveria ter... Tu acredita que... Desculpa atrapalhar, mas tu acredita que eu tinha colocado essa pergunta e eu pulei? Sim. Porque eu meio que achei que poderia ser um grande spoiler, mas eu coloquei aqui, ó, é a pergunta número 9. É diferente dos outros romances que iniciamos já com o nosso protagonista adulto e detentor de toda a sua capacidade, nesse você cria um background da vida do personagem. Aí eu botei, eu estou certo? Eu ainda botei assim. Então, se vocês me permitirem falar, não sei se dá Pode tempo. ficar à vontade. Assim, o que acontece foi que eu fiquei nessa dúvida, sabe, cara? Porque realmente, cara, eu vou falar sobre os pais, não vai ser chato. Talvez seja um pouco chato. E eu até coloco no final do primeiro tomo o Eusébio falando pra Helena: pô, chato pra caramba essa parte, não sei o que e tal. Mas por quê? Né? Porque o São Jorge, o que ele é? Ele é um guerreiro, mas ele também é um cristão. Quer dizer, ele é um pacifista, né? Um sujeito que ele estende a mão para ajudar as pessoas, mas ele também tem na outra mão uma espada para poder se impor quando necessário. Eu acho que esse é o grande símbolo do São Jorge. E para transpor isso para a história, essa dualidade dele é representada pelos pais, quer dizer, que é um pai que é um guerreiro, né, e a mãe que é uma cristã, né? Então, assim, você construir esses personagens, por mais que eles fiquem ali por 100 páginas, 150 páginas e tal, mesmo assim, eu acho importante, né? Porque vai dar um caráter de onde vem essa pessoa, pô. Eu não tô escrevendo a história dele, vamos fazer direito. Isso não é uma invenção minha, é uma coisa que vem das lendas. Todas as lendas falam que o pai dele era um cavaleiro romano e a mãe dele era cristã. Mas, enfim, aí onde eu queria chegar, né, que aí, de repente o cara no futuro pode querer saber, olha só quero saber sobre o martírio de São Jorge, só quero saber ele sendo um duque, como é que ele foi morto. Eu não quero saber dele criança, eu não quero saber sobre os pais dele. Então o cara pode simplesmente descartar o Santo Guerreiro Roma Invicta e só ler o Santo Guerreiro Império do Leste, que vai ser o terceiro. Então, assim, esse foi o planejamento. Então, eu acredito que esteja conseguindo fazer isso e estou trabalhando agora nesse segundo livro, né, que tem toda uma reformulação, uma coisa... Eu tenho que ter o tom de retomar, mas também não ser chato para quem já leu. E de repente, porque o cara pode ser que tem gente que vai acabar de ler o primeiro e vai engatar no segundo. Então, será que eu vou ter que repetir tudo de novo, né? Não, vai ser uma coisa bem feita, está sendo bem feita, mas lógico que exige concentração, trabalho, entendeu? Todas essas coisas que são necessárias. Mas é isso, aí o segundo ele foca aí no personagem como tribuno militar, que eu acho que talvez seja o anjo da morte dessa trilogia, porque é justamente ele como tribuno na Germânia, né? E ele vai ali lutar contra os bárbaros e tal, tem toda essa parte aí, que também não acredito que seja, já falei e tudo. E o terceiro é algumas coisas que acontecem, culminando com o martírio dele. Muito bem, caros ouvintes e leitores, é isso. Chegamos ao final de mais um Cabuloso Cast, batendo esse papo com Eduardo Spohr sobre o seu novo livro, Santo Guerreiro, Roma Invicta, volume 1 de uma trilogia, que eu fiquei sabendo hoje, mas tudo bem. E eu só tenho a agradecer demais, primeiro, ao Basso, que, sem sombra de dúvida, me ajudou a conduzir a entrevista. E, em segundo lugar, mas não menos importante, o cara que é o astro de hoje, que é o Eduardo Spohr, que nos concedeu o direito a bater esse papo sensacional com ele, conhecer um pouquinho mais dessa obra, desses lançamentos. Então, senhor Rodrigo Basso, nesses minutos finais, você já sabe, faça suas últimas considerações e emende com o seu jabá. Muito obrigado, Luciano, por ter me chamado para fazer aqui a parte do Cabuloso Cast. Mesmo vindo de um podcast menor, eu fico muito feliz que você me chame ainda. Não tem de quê. Sem vergonha. E que bom, né, poder falar novamente com vocês. Fazia muito tempo que a gente não conversava, não gravava. Eu gosto muito, por exemplo, de gravar. Acho que você é um dos autores, você, o Enéas, né, Tavares também, são os autores que acho que reconhecem muito da importância que tem a mídia de podcast. Quem tem site com produzindo conteúdo, né, resenha, esse tipo de coisa, sabe que daí demanda uma atenção, sabe, demanda um tempo, né, de pegar e falar, não, vou sim, gravo, converso, né, se dispõe. Então, é um carinho muito grande que a gente percebe, sabe, tipo, é uma coisa que a gente sabe, olha, o
cara não tá vindo aqui só pra fazer uma divulgação do livro dele, né? Ele é alguém que acompanha o trabalho, que sabe quem que a gente sabe quem que a gente tá produzindo, né? Então, Claro. Esse cuidado é um reconhecimento que, cara, vem muito pra dar um gás pra gente continuar produzindo alguma coisa, né? E eu também, novamente, queria agradecer ao Eduardo Expor, faço das palavras do Baço as minhas, que é um cara sempre solícito, sempre disposto a bater um papo, assim. Então, Eduardo, muito obrigado, cara, por essa conversa, foi muito bom. Eu espero muito, muito, muito que os próximos livros venham logo, que você goste do resultado desse episódio. E nesses minutos finais, faça aí suas últimas considerações e últimas considerações até o próximo livro, né? E emende com o seu jabá. Beleza, espero que a gente se fale antes do próximo livro. Quem sabe participe de algum Cabuloso Cast, já estou me convidando. E muito obrigado pela me chamar, pelo espaço. É sempre um privilégio. Vai ter gente que vai achar que tô falando da boca pra fora, assim, né? Porque eu sempre falo isso, mas realmente cara. Fico muito feliz e emocionado. E espero que a gente vá se falando, espero que vocês gostem do livro. E se não gostarem, façam suas críticas para que eu possa melhorar, né? Então, tô curioso, de fato, para saber qual é a opinião final de vocês aí. Um último jabá, além das minhas redes sociais todas, Eduardo Expor, agora estou com um canal no Telegram, tdtatu.me/Eduardo Expor, que é um canal de dicas literárias, um canal que eu falo também sobre séries, falo sobre RPG, falo tudo, viagens, tudo que der na telha lá, nesse canal do Telegram, todos estão convidados para entrar, gratuito. Aquele site lá, o Desconstruindo... Continua vivo o podcast, porém está hibernando, porque tô dando prioridade, lógico. Acaba que Desconstruindo, ele é um podcast que eu tenho muito carinho, é o podcast do Filosofia Nerd, que é meu blog tá vivo, mas assim, aquela coisa, eu sou um romancista, então eu tenho que dar atenção principalmente pro maior parte do tempo trabalhando no romance, né? Então às vezes assim, sempre deixo o podcast para segundo, terceiro, quarto plano, mas não morreu não, continua vivo. Então, meus queridos cabulosos, agora, como eu sempre digo, é com vocês. Encham os comentários aí, o que é que vocês acharam do episódio. Quem leu o livro, por favor, comentem, mas comente sem spoilers, tá? Vocês podem fazer também perguntas que eu posso redirecionar por caso, enfim, ou ele pode vir aqui nos comentários e responder. Enfim, continuem, façam dos comentários uma extensão do episódio. E eu tenho a agradecer, portanto, a todos vocês que baixaram o arquivo, que baixaram o Cabuloso Cast, que ouviram até agora. E vocês sabem que eu vejo vocês oficialmente daqui a uma semana no próximo Cabuloso Cast. Até mais! Quando Strabo soube que Georgios estivera com Yasmir, ficou encolerizado. Decidiu contra-atacar preparando uma aula especial para o menino, onde mostraria a ele as virtudes do ceticismo. Os dois, professor e aluno, se encontraram no átrio do pavilhão dos senhores. Para Georgios, aquele era o melhor ambiente da casa, por conta da piscina rasa que ocupava o centro do cômodo. Já as lições de Strabo, ele considerava enfadonhas. Gostava de brincar de gladiador, de legionário. Adorava as histórias mitológicas, mas detestava retórica, direito e matemática. Ou talvez fosse o jeito como Strabo as ensinava, de um modo excessivamente prolixo. Naquele dia, porém, o velho o surpreendeu com uma questão inusitada. O que separa a luz das trevas? Georgios imediatamente pensou em Yasmir e no afresco da guerra celeste. Estava prestes a repetir o que escutara do príncipe, mas ficou com medo de que Zeus o fulminasse e optou por uma resposta mais simples. O crepúsculo. Mais ou menos. Strabo caminhou pelo átrio. Georgios estava sentado em um banco de madeira, as mãos apoiadas sobre os joelhos. Vamos por partes. O que são as trevas, para começar? É quando tudo fica escuro, arriscou o pequeno. Como você se sente no escuro? Cego. Ótimo. Strabo fez um sinal para que ele esperasse. Então, concordamos que as trevas nos cegam?
Georgios encolheu os ombros. Não sabia qual era a resposta certa. Pode ser. E se eu dissesse? O professor arqueou as sobrancelhas grisalhas. Que posso ensiná-la a enxergar no escuro. Georgios empertigou-se. Imaginou que aprenderia poderes mágicos ou que ganharia um elmo que lhe permitisse ver no breu. Mas em vez de um artefato encantado, Strabo o presenteou com um rolo de pergaminho. Um livro? Reagiu o menino. Superficialmente, sim. O importante é o que tem dentro. O que tem dentro? Conhecimento, meu jovem. A voz do pedagogo subiu em um crescendo. É o conhecimento que separa as trevas da luz, não um bando de seres fantásticos. Não há religião superior à verdade. E a verdade é uma só. História, aritmética, lógica, filosofia, literatura. O estudo dessas matérias permitirá que você julgue corretamente os seus atos, anteveja as atitudes de seus inimigos e comande o próprio destino. Georgios estava confuso. Não tinha ideia de onde Strabo queria chegar, muito menos do que pretendia ensinar. Não são os deuses que comandam o destino dos homens? Só dos homens tolos, decretou o filósofo. Os heróis, por sua vez, são aqueles que regem suas vidas e, por isso, se tornam imortais. Você quer ser um herói ou um tolo? Essa era fácil. Um herói. Então, terá muito o que aprender. O conhecimento é o único bem que ninguém poderá lhe roubar. Se estudar com afinco, quem sabe um dia consiga enxergar nas trevas. Georgios fez um esforço de raciocínio e surgiu-lhe espontaneamente a questão. E você? Consegue enxergar nas trevas? Eu tento. Resmungou Strabo com um sorriso nervoso. Com sorte, você será um aluno melhor do que eu fui. Ele encarou o menino com uma profunda tristeza e completou. E, no futuro, pensará em mim como eu sou de verdade. Um velho. Apenas um velho ridículo. Então, Expo, eu vou iniciar essa entrevista. Eu não posso falar os Covil de Livro que ele participou também, não, já que eu tô aqui? Vá. Fale daquele podcast menor. Ah, que sacanagem. Expor também pra você ver como a gente não gosta dele, quase, né? Também temos Covils de livros sobre todos os livros do Expor. Né? Você pode procurar lá o primeiro, lá, o Covil de Livros número 3, que é o de Batalha do Apocalipse. Esse eu aconselho pular, porque é muito no início do Covil, tava muito ruim. Né? Então, mas depois da trilogia tá ligado que esse que a galera vai assistir, vai escutar, né? Então, é uma sacanagem, né? Não veja e a galera vai no que isso não pode. Então, né? Os últimos que são os melhores, o pessoal não vê, né? A galera quer ir atrás da... Né? Mas aí tem o Covil de Livros 15, que é o Herdeiro de Atlântida, o Covil de Livros 26, que é do Anjo da Morte, que eu já falo já que pra mim é o melhor, porque foi o livro que eu mais gostei de expor, e o Covil de Livros 49, que é o Paraíso Perdido. Nesses você vai ter análises muito melhores do que você vai encontrar no Cabuloso Cast. Eu só gosto de ressaltar que o Basso, ele quando ele foi citar Covil de Livros, ele ia dizer Cabuloso Cast. Eu também faço isso direto, cara. Assim, eu penso os podcasts do Leitor Cabuloso, eu fico chamando tudo Cabuloso Cast. É assim mesmo. Fica tranquilo, assim, entendeu? Eu tô extremamente feliz de ouvir essa batalha entre vocês, que é sinal de que é uma competição sadia e que vai fazer com que vocês continuem gravando programas, né? Isso que é importante. Vocês não parem, não abandonem aí os podcasts, né? Então, o Sadio fica sendo pelo Expor, tá?